Vamos sentar um pouquinho para prestar atenção. Existiam alguns acontecimentos aqui na cidade de Belém. Eu quero citar um dos primeiros. A Bíblia mostra que o rei Saul era o rei de Israel, mas ele pecou contra o Senhor. Quando teve a batalha contra o rei Og ou Agag, como diz algumas versões, era para matar o rei e todos os animais, e os animais muito bonitos, ele achou interessante, era uma raça diferente que ele não tinha. Então ele perdoou. Aí o que acontece? O Senhor Jeová não gostou da ideia e Samuel, percebendo, foi interceder por ele, entrou no templo, começou a orar: Senhor, perdoa o rei, perdoa. Aí de repente no capítulo 16 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Samuel estava orando no pé do altar. De repente ele ouve a voz do Senhor: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Levanta, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque lá me tenho provido de um rei. Samuel disse: mas Senhor, se eu chegar àquela cidade, o povo vão ficar assombrado. Por que assombrado, irmão? Samuel era o rei de Israel. Naquela época não tinha rei, né? Na verdade, quando ele começou a trabalhar, não tinha rei. Por que não tinha rei? Porque o Senhor Jeová era o rei de Israel. Então nós tivemos aqui uma dinastia de juízes que passou mais ou menos os 15, que começou com Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Zan, Elã, Eli, Sansão e Samuel, que foi o último juiz de Israel. Aí o Senhor disse: não, mas pega aí as novilhas de vacas e diz que vai sacrificar o Senhor. E quando Samuel vem entrando na cidade de Belém, puxando os animais, os juízes que estavam na entrada da cidade perguntou: é de paz a sua vinda? Samuel disse: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. E ele vai diretamente à casa de Jessé, o belemita. E lá estavam todos preparados para um sacrifício, e os seus filhos estavam em volta da mesa, e foi passando um por um. Passou Samar, passou Eliabe, era um soldado bonito. Samuel pensou: eis aí o rei de Israel. Mas o Senhor Deus disse assim: Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu atento para o coração do homem. Aí no capítulo 16, o verso 11, Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Outra versão diz assim: acabaram-se os mancebos? Outra versão diz: acabaram-se os jovens? Ele respondeu: não, ainda falta o menor, e eis que está apacentando as ovelhas do campo, que era Davi. Aí Samuel disse: mande-o chamar, porque não nos assentaremos em volta da mesa até que este venha. E quando Davi ia chegando, a Bíblia diz que ele era um jovem ruivo. E Deus disse assim: olha, e de gentil presença. E Deus disse: a esse eu tenho escolhido. E naquele momento Samuel ungiu a Davi como rei de Israel. Ele não reinou naquele dia, mas ele já estava ungido, separado pelo Senhor. E um outro acontecimento aqui em Belém. A Bíblia diz que no ano 63 Roma dominou o mundo. No ano 63. E ele começou a construir estradas. Mas por que estradas? Porque ele queria cobrar imposto. Quando terminou as estradas, ele mandou um edito para todas as cidades, um comunicado dizendo que cada cidadão tinha que ir na cidade onde havia nascido. E a Bíblia mostra que José, ele era descendente de Davi, era da cidade de Belém. Maria, já no último mês de gestação, Jessé colocou Maria no jumentinho e ele vem para Belém da Judéia. Quando chega em Belém, a cidade já estava superlotada, não tinha lugar nas hospedarias, e ele saiu batendo de porta em porta: ei, deixa Jesus nascer na sua casa, aqui não tem lugar não. Ei, foi batendo, talvez bateu até na sua. Ei, deixa Jesus entrar, deixa Jesus entrar na sua casa, aqui não tem lugar para Jesus. Então não houve lugar para Jesus, irmão.
Quem sabe hoje pode ter, né? Mas de repente, irmão, um cidadão simpático disse: olha, moço, nós não temos lugar, mas eu tenho aqui um local onde eu coloco os animais, quem sabe dá um jeitinho ali, o senhor forra e vai dar certinho. É assim ele fez, entrou, forrou direitinho, né? E ficaram ali naquele local. Só que também distante, Deus já havia mostrado aos magos, que o nosso guia aqui falou, né? Lá os homens do Oriente, os 3 magos, que nós todos conhecemos, tiveram uma revelação também de uma estrela. E eles vieram seguindo a estrela até chegar aqui em Israel. Chegou aqui, Herodes foi perguntar ao Herodes onde ia nascer o rei dos judeus. Herodes ficou com ciúme e disse: vou matar, né? Diz: olha, mandou chamar lá um sacerdote, leram que o menino ia nascer em Belém da Judéia. Diz: olha, quando vocês voltarem de lá, passa por aqui que eu também quero ir lá adorar o rei dos judeus, mas com a intenção já de matar o menino. Agora aqui, como ele mostrou também, outro acontecimento: os pastores estavam no campo, de repente chegou uma grande notícia. Eu costumo dizer, irmão, que quando nasce um famoso, a mídia nacional, né? A mídia internacional anuncia. Hoje vai lá, como nasceu a Xaxa, filho da Xuxa, toda hora você ligava o rádio, ligava alguma coisa, era só notícia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: muitas vezes a notícia é até mundial, mas essa notícia era celestial. Quando os pastores estavam trabalhando na vigília da noite, de repente os anjos chegaram louvando a Deus, né? E dizendo que na cidade de Davi ia nascer o menino Jesus, ou havia nascido, e eles correram, né? Quando chegaram lá, o menino estava em uma manjedoura. E que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma reflexão. Jesus está batendo ainda. Ei, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado.